Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui começando mais uma aula do nosso curso de avaliação de políticas públicas B, né, do curso de gestão pública da UFMG, e hoje a gente vai discutir um exemplo de como se faz a análise de regressão descontínua no R, né? Então vamos aqui compartilhar a minha tela com vocês. Só um minutinho. Deixa eu abrir aqui, espera aí. Vamos lá. Muito bem, eu estou aqui com o meu RStudio aberto, espero que vocês estejam vendo bem, né? A gente vai fazer uma avaliação, até que a gente já fez, um banco de dados parecido, né? Que é o da política de auxílio hospitalar, né? Só que dessa vez a gente vai usar a regressão descontínua. Então, só para recapitular, né, em relação à aula passada, nesse método a gente vai comparar a mudança dos gastos que foram feitos por famílias, por domicílios, gastos com saúde, utilizando a lógica de que tem um ponto de corte em alguma política. Nesse caso, a gente vai usar o índice de pobreza, né, que tem exatamente um corte. Para quem está abaixo desse corte, as pessoas recebem o auxílio. Para quem está acima, eles não recebem. A gente vai comparar como se deu o gasto exatamente na divisão, um pouco acima, um pouco abaixo, nos municípios, claro, que receberam o tratamento, né? Então, está explicado aqui no código, né, para vocês poderem ter acesso. Após algumas investigações sobre o desenho desse programa, a gente descobre que, na prática, as autoridades acabaram focalizando o programa nas famílias de baixa renda, e eles usaram a linha da pobreza nacional como referência para isso, né? A linha da pobreza baseia-se num índice de pobreza que atribui a cada família no país um score entre 20 e 100, com base nas condições de moradia, na estrutura sociodemográfica, né, nos ativos que as pessoas têm. A linha da pobreza ela é estabelecida oficialmente neste indicador como 58, ou seja, todas as famílias com uma pontuação inferior a 58 estão classificadas como pobres e todas que estão acima são consideradas não pobres. Mesmo nos municípios de tratamento, somente as famílias pobres são elegíveis para se inscrever no programa. A amostra, no entanto, inclui todos dados, tanto da família pobre quanto daquelas em boa situação econômica nos municípios. Então, imagina, você tem 1.000 e tantos municípios no Brasil, vamos dar um exemplo, alguns municípios adotam essa política, outros não. O que a gente vai fazer é pegar esses municípios que adotaram essa política e, como a gente sabe que é a linha da pobreza que define quem recebe ou não, a gente vai comparar se há algum tipo de descontinuidade no que diz respeito à política, aos gastos de saúde, que é o objetivo desse programa, né? Trabalhar a prevenção e não o tratamento. Será que o gasto diminui, né? Ou aumenta? Como é que se dá o tratamento? Então, a gente vai utilizar duas bibliotecas, esse Heaven, que abre justamente os arquivos em Stata, nesse caso o nosso dado, né, um dado que vem do Stata, e o DESC-R, que é uma função, uma biblioteca para fazer análises descritivas. A gente vai começar usando essa função, o read_dta, que é justamente para abrir esse arquivo, né, que é um DTAzinho aqui, a gente vai chamar o arquivo de D, aqui no canto direito aparece justamente isso. É uma base de dados que tem 19.827 linhas e 22 colunas, né? O que eu estou fazendo aqui nessa primeira função? Eu vou dizer para o R que eu só quero no banco de dados as variáveis de municípios que foram tratados, né? Como é que eu sei isso? Tem uma variável que chama treatment locality, se ela for igual a 1, os municípios são tratados, igual a 0, não são tratados. Então, é como se eu estivesse dizendo aqui para o R, ó, todas as linhas, por isso que é antes da vírgula, né? Antes da vírgula, nesse colchete, eu tenho funções que dizem respeito a linhas. Tudo que eu faço depois da vírgula, dentro dos colchetes, são funções que dizem respeito às colunas, né? Então, eu vou dizer, ó, seleciona para mim, dentro de D, apenas os casos que tem treatment locality igual a 1. Olha o que vai acontecer. A gente jogou fora 10.000 casos, ficaram 9.919 linhas e 22 colunas. Então, aqui
todas as variáveis que a gente vai trabalhar, tá? Então, vamos, antes de fazer qualquer análise, dar uma olhada nesse banco de dados. A gente vai usar os domicílios nos municípios de tratamento, é o que a gente acabou de fazer, mas a gente vai rodar uma regressão para tentar representar graficamente a relação que se dá entre o índice de pobreza e os gastos previstos com saúde antes do início do programa. Então, de novo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar agora, antes do programa começar, né, só os casos em que o round é igual a 0. O que significa isso? De novo, eu estou fazendo uma função que vem antes da vírgula, né? Tudo que vem antes da vírgula diz respeito às linhas. Então, eu vou dizer, cria para mim uma base de dados chamada d.base, em que você vai pegar os dados de D e vai selecionar as linhas que são iguais a 0. Beleza? A gente pode até fazer um dim de D base aqui, ó. Olha lá. De 9.919, agora eu só tenho 4.959, que são os dados antes do tratamento. Então, eu vou rodar uma regressão linear que combina os gastos de saúde contra o índice de pobreza. A base de dados é a DBase e eu vou chamar esse modelo de Modbase. Ok? Eu rodo essa linha aqui inteira, ela vem para cá. Eu posso, se eu quiser, rodar um summary do Modbase. Ele vai me dar aqui, ó. Olha lá. O Poverty Index, né, que está aqui. Deixa eu só abrir um pouquinho aqui. Espera aí. Olha lá. Quanto mais pobre, mais se gasta com saúde, né? Quanto maior o índice de pobreza, mais se gasta com saúde. E é estatisticamente significativo. Espera aí, deixa eu só conferir uma coisa. Acho que é isso mesmo, tá certo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma função aqui que chama predict, que vai calcular os valores preditos desse modelo. E eu vou chamar isso de valor predito e vou colar isso na base de dados. Esse cifrão aqui serve para quê? Eu falo assim, R, pega os valores preditos e joga lá no dbase como se fosse uma nova variável. Tá? É para isso que serve essa função. Pronto, feito isso, é só a gente olhar aqui, ó, head d.base. Olha lá, a última variável que a gente vai ver aqui é o valor predito, né? A variável que está aqui. Muito bem. Então, agora eu vou fazer uma plotagem, né, que vai comparar o índice de pobreza no eixo X com o valor predito no eixo Y. Aqui estão os limites do eixo X, eu quero que ele varie de 23 a 100, e aqui os limites do Y, ele vai de 7 a 31. Aqui eu coloco o título do gráfico, aqui eu coloco o label do X, e aqui eu coloco o label do Y, tá bom? Então, vamos lá. Atenção. Opa! O que eu estou vendo aqui? Que, de fato, ó, índice de pobreza no baseline, no momento antes do tratamento, ó, quanto maior o índice de pobreza, maiores são os valores previstos de gastos familiares com saúde. É uma relação linear. Beleza? Então, o que a figura está mostrando para a gente? À medida que aumenta o score das famílias no índice de pobreza, a gente prevê com essa regressão um nível mais alto de gasto com saúde. Então, famílias mais ricas tendem a ter mais gasto e consumo de remédios e serviços básicos. Essa que era a minha dúvida, vocês me desculpem, aquela hora que eu fui dar uma checada, é porque o índice de pobreza está medido ao contrário, né? Quanto maior o índice de pobreza, na verdade, mais ricas as famílias são. Vocês me perdoem, era essa dúvida que eu estava aquela hora, por isso que eu tinha voltado, mas está confirmado, é isso mesmo. Então, maior o score, mais rico, então, né, quanto mais baixo o score, mais pobre. Nesse caso, a gente está vendo que famílias mais ricas acabam gastando mais. O interessante aqui é que antes do tratamento ser implementado, né, no momento 0, você vai ver que o valor predito ele não muda, né? Essa linha vertical é a linha do 58. Por que a linha de 58? Que é exatamente no índice de pobreza 58 que se implementa uma política que muda, né? Que diferencia quem pode ou não ter acesso ao programa. E como a gente vê aqui, o valor predito não nos dá nenhuma diferença. Tá?
Muito bem. 2 anos depois do início do projeto piloto, a gente sabe que apenas as famílias que têm score abaixo de 58, portanto, à esquerda dessa linha, puderam se inscrever no ISP, né, que é o programa. Então, o que a gente vai fazer? Usando dados do pós-tratamento, portanto, que aconteceram depois, é possível a gente refazer esse mesmo gráfico para entender o que aconteceu. Então, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai construir é o que a gente chama de normalização do índice de pobreza. Eu vou pegar cada indivíduo e vou subtrair o valor dele em relação à média. Qual média nesse caso? O 58, porque o 58 é o ponto de corte. Então, eu vou dizer, eu vou criar o índice de pobreza da esquerda, a esquerda da linha. Como é que eu construo isso? If else é uma função que fala assim para o R, se o índice de pobreza for menor ou igual a 58, você coloca o índice de pobreza menos 58 naquela unidade. Do contrário, você coloca 0. Ok? Então, acabei de construir uma variável que faz o quê? Ao invés dela calcular simplesmente a posição de índice 20, 30, 40, ela vai calcular a distância de cada ponto em relação ao ponto 58. Isso é o que eu faço à esquerda. Depois eu vou fazer a mesma coisa para a direita. Eu vou construir agora a variável à direita da linha. Como é que eu faço isso? Se o índice de pobreza for maior do que 58, você vai colocar o D menos 58. Então, eu estou comparando agora os grandes valores em relação a 58, para ver quanto que eles se distanciam. Do contrário, você coloca 0. O que é o do contrário? É que, como eu estou fazendo um índice apenas do que está à direita, tudo que acontecer antes da linha, eu vou chamar de 0. Então, fica 0, 0, 0, 0, 0, 0. E aqui, quanto que cada ponto se distancia de 58. O índice à esquerda é o contrário, né? Tudo que subir vai ser, tudo que for acima da linha vai ser 0, tudo que vier antes vai ser qual é a relação de distância desses valores em relação a 58. Com isso em mãos, olha que interessante. De novo, vou rodar uma regressão linear, que vai me dar os gastos de saúde numa comparação de 3 variáveis. A primeira, que mostra qual é a distância do índice em relação ao ponto vindo de baixo para cima. O outro, que é qual a distância do índice de pobreza em relação ao ponto de corte de cima para baixo. E a variável elegibilidade, que diz se a pessoa foi ou não tratada. Vou chamar de mod base. Desculpa, não rodei aqui a variável. E aí, vou fazer a mesma coisa, rodar o valor predito desse novo modelo, tá? E, de novo, vou fazer o gráfico, mesma coisa, né? O índice de pobreza, agora com os valores preditos. Opa! Olha que interessante. Já tem uma mudança aqui. Olha só. Quando eu calculei diferenciando o antes e o depois, a relação entre o índice de pobreza e o gasto previsto com a saúde deixou de ser contínua. Agora eu tenho uma claríssima interrupção, ou o que a gente chama na literatura de descontinuidade, nessa linha da pobreza. Ou seja, as pessoas mais pobres gastam menos com saúde. A gente vê uma descontinuidade que nos mostra um valor menor, uma queda no gasto de saúde nas famílias que, de fato, estão elegíveis a receber o programa. Tem uma diferença ali. A lógica qual é? O que a gente está buscando aqui? Por que isso aqui é uma modelagem quase experimental? Porque parece experimental comparar. Vocês concordam comigo que o ponto de corte 58, comparar 59 com 57, quem é índice de pobreza 57 ou 59, é muito parecido. Então, se a gente encontrar alguma diferença nesse ponto de corte, é porque o programa tende a ter um efeito. Então, o mais legal do RDD, da regressão descontínua, é que ela é muito visual. Olha como a gente rapidamente consegue identificar o efeito possível do programa. A gente está trabalhando aqui com 2 anos depois do início do programa. Olha o que aconteceu. É bem interessante. Mas vocês devem estar se perguntando, professor, como é que eu estimo essa diferença? Como é que eu estimo o efeito causal?
Na aula passada eu mostrei no gráfico, é a distância do ponto de cima com o ponto de baixo. Como é que faz isso na regressão? A gente vai rodar uma nova regressão. De novo, é o gasto com saúde, que é o meu Y. O valor de X, eu vou ter uma variável de controle, que é o índice de pobreza à esquerda, o índice de pobreza à direita. Então, eu já calculei essas duas variáveis acima. A variável elegibilidade, que nos dá exatamente, né, se a pessoa está de um lado ou de outro da regressão. E eu vou colocar aqui algumas variáveis de controle. A idade média da casa, o nível de educação, o tamanho, se a casa é de chão batido, quantos banheiros tem, etc. Quando eu rodar essa regressão, eu posso calcular o valor predito, que é esse que está nessa linha daqui, mesma lógica de cima, e aí a gente vai calcular aqui um efeito. Né? Que efeito que é esse? Olha só, eu vou pegar aqui no DBase, que é o nome da minha base de dados, e vou dizer, ó, você vai selecionar para mim apenas os casos que são maiores de 55 e menores de 58. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando aquele pedacinho antes do ponto de corte e vou chamar esse de grupo de controle. Ok? Agora eu vou fazer o outro lado, que é me dê todos os casos que são maiores ou iguais a 58 e menores do que 61. Eu estou pegando outro intervalo. Então, é como se eu estivesse agora construindo, para os valores preditos, que eu calculei da regressão, dois intervalos. Um que é um pouquinho acima do ponto de corte, que é 58, e o outro que é um pouquinho abaixo. Ok? Eu tenho agora subamostras desse gráfico que eu acabei de mostrar para vocês. É o D predito left e o D predito right. Qual vai ser o efeito causal? Vai ser a média de todos os casos que estão no valor predito à direita, portanto, que fazem parte do grupo, né, que não está elegível para o tratamento, e os que estão à esquerda, que estão elegíveis para receber. Olha o que eu encontro. Eu encontro que como é que a gente interpreta esse 3,78 ou 3,79, que é a diferença das médias? Esse é o efeito causal que o programa tem sobre dos municípios onde o programa foi implementado. Ou seja, famílias que não recebem o programa gastam mais do que famílias que recebem o programa. O gasto é de, em média, 3,78 a mais. Né? Ou seja, o programa, para quem é eleito, consegue fazer com que as famílias tenham um gasto menor. Né? Ela modifica a relação que está dada aqui no... Deixa eu só ver uma coisa. Estou achando assim. Deixa eu só pegar uma... Espera aí, gente, só um minuto. Só abrir um PDF com esse dado, que eu estou achando estranho, uma coisa que eu estou falando. Só estou conferindo. Tá. Não, ó, eu vou até mudar isso aqui de uma vez no nosso... Foi vacilo meu, perdão, tá? 2 anos, papapá, regressão do nível mais alto, não, é um pouco antes aqui. Só mudar isso aqui de uma vez. Isso. As famílias menos ricas tendem a ter maiores gastos e consumo de remédios e serviços básicos de saúde. Tá? É o contrário, gente. Eu estava lendo inicialmente correto. Eu me confundi aqui na hora de preparar a aula. Vocês desculpem. Então, o índice de pobreza é o contrário. Quanto maior, mais eu tenho gasto. Né? O que a gente quer é ver se o efeito diminui o gasto. E o que a gente percebe é justamente isso. Né? Quem é eleito para o programa, que está abaixo, acaba tendo uma redução no valor, tem uma redução no valor do gasto. Ou seja, o que a gente está vendo aqui é que o subsídio ao seguro de saúde, 2 anos depois do início do programa, reduz os gastos com saúde.
As pessoas, então, têm mais recursos, as pessoas mais pobres, com o subsídio, gastam menos com saúde e, com isso, podem ter mais recursos para gastar com outras coisas. Tá? Esse efeito causal, que a gente está mensurando aqui, né, dessa descontinuidade, ele, então, vai servir para o que eu quero que vocês façam a partir da discussão que nós fizemos da aula passada e dessa. Eu quero que vocês respondam essas 3 perguntas. Esse exercício eu vou enviar para vocês, para que vocês possam fazê-lo aí em casa e me entregar, portanto, na semana que vem. Qual que é a lógica? Só para a gente recapitular, a regressão descontínua analisa numa variável contínua, a partir de uma variável contínua x, onde é que uma determinada mudança se dá por conta de um critério aplicado nessa continuidade. Se a gente conseguir medir aquilo que acontece no intervalo, né, o pequeno intervalo onde se mensura essa descontinuidade, nesse caso o ponto 58, a gente consegue mensurar se ali há ou não um efeito causal a partir do tratamento que foi dado. Nesse caso, o tratamento diminui os gastos com saúde para as famílias que são elegíveis para receber um subsídio no seguro de saúde. Ok? Então, esse código vai estar postado para vocês. Vocês vão, então, me entregar isso na semana que vem. Combinado? Obrigadão. E a gente, então, volta a se falar na próxima semana. Obrigado.